ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos trouxe nesse momento está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Jardim Paulista, sábado, 27 de dezembro de 2025. De Deus e a guia do seu Espírito Santo. E alguns dias depois, entrou outra vez em Capernaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. Obras milagrosas que os evangelhos e depois as cartas também nos trouxe. Milagres, prodígios, maravilhas, conversões, perdão de pecados, reconciliação, amor, benignidade. Tudo isso foi o que Jesus trouxe para nós quando esteve na face da terra. E graças a Deus que temos Ele dentro do nosso coração, e Ele continua operando obras, maravilhas, perdão de pecados, e por grande misericórdia nos promete salvação com vida eterna no céu. Aqui, irmãos, foi uma obra. A pergunta para o Senhor Jesus naquele momento, para eles: o que é mais fácil? Eles não teriam resposta para dar, porque para nós, seres humanos, não temos condições nem de perdoar pecados e nem de fazer o paralítico andar. Jesus sabia que a resposta deles não era favorável, nem de perdoar os pecados de ninguém e nem de falar para o paralítico andar. Mas, como eles estavam de frente para a própria salvação, que era Cristo, e nele estava e está e sempre estará o poder e a glória, então o Senhor deixou marcado nesse capítulo, nesse Evangelho de Marcos e também Mateus, que o Senhor Jesus veio para curar a paralisia, aleluia, desprender os surdos e os mudos, mandar embora os demônios e, acima de tudo, perdoar os pecados. Glória a Deus. Às vezes, irmãos, olha, o Senhor me trouxe isso agora aqui. Às vezes nós contamos obras maravilhosas, como Deus deu a graça de contar hoje para a Irmandade. Meu Deus, um câncer, um menino, obra linda, maravilhosa. Depois também Deus permitiu, há 15 anos atrás, o Senhor permitiu que eu tive outro câncer, uma cirurgia de 46 pontos, tirou o fígado cresceu depois de 60 dias, outro milagre. Glória a Deus, maravilha. Mas não adiantaria nada se eu não fosse perdoado os meus pecados. Nada adiantaria. O que adiantaria aquele paralítico andar
e ele continuar no pecado. A obra era bonita? Sim, olha, ele andou. 4 homens se preocuparam em carregar ele na cama, que a cama na época podia ser lençóis, e daí por diante, não era a cama que hoje nós pensamos, aquela cama, não. Então, levantaram ele até o telhado, porque na porta não cabia de gente. Olha o sacrifício daqueles 4 amigos. Bem-aventurado quem tem amigos nesta graça. Porque quando não conseguirmos mais andar por algum tipo de paralisia, permita a Deus que ao teu lado e ao meu lado tenhamos amigos. Vocês ouviram a oração? Deus deu na oração para serve Deus. Graças te damos pelos amigos. É raro nós ouvir essas orações. Por quê? É os amigos que ajudam. Aquele paralítico por si só não iria conseguir entrar. Os que estavam lá dentro da casa, pode ser que tinham enfermidades piores do que aquele paralítico. Então, se eu der o meu lugar, não vou receber a libertação e a bênção, e eu vou dar lugar para o paralítico. Mas os 4 companheiros, não é que eles não tinham prova, claro que eles tinham prova, mas eles olharam a dificuldade do seu companheiro. Eu tenho as pernas, tenho como andar, não tenho paralisia, então eu vou ajudar o meu amigo. Irmão, irmã, tem muita gente precisando de amigo, e hoje Deus forma nesta igreja homens e mulheres amigos de Deus e amigos do povo. Glória a Deus. O que adiantaria falar para ele, levanta, toma tua cama e anda, e continuar em pecado sem perdão? Não adiantaria nada. Aleluia. Era melhor Deus o Senhor Jesus ter perdoado os seus pecados e ele continuar paralítico o resto da vida, mas morar com Deus na eternidade. O que o Senhor nos traz? Aleluia. No assunto desta palavra, pode ser, irmãos, que nós não alcancemos algumas coisas que para nós achamos favoráveis. Tem coisas que nós não vamos alcançar. Tem situações que vamos ter frustrações na nossa vida. Mas não importa, o Senhor operando ou não, o teu direito de salvação está garantido. Glória a Deus. Sabiam que Jesus estaria naquela casa, irmãos? Quando sabemos que Jesus vai estar, como aqui cremos, que pela fé, a partir do momento do culto que está sendo aberto, em nome, não é desse nem daquele, é em nome do Senhor Jesus, nós cremos que está entre nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo da graça. Glória ao nome do Senhor. Se você precisa que Deus entre na tua casa, o Senhor Jesus entrou dentro da casa. Ele podia ter ficado lá na área, lá fora, para operar os outros milagres com as outras pessoas. Mas o foco era dentro da casa. Tem coisas que é fora de casa. Tem coisas que é dentro de casa. E hoje a palavra nos anuncia. Tem situações na nossa vida que precisa de uma conversão dentro de casa. Precisa perdoar os pecados de alguém dentro de casa. Precisa ser curada a paralisia de alguém que está lá fora, mas acredita que Jesus vai entrar dentro de casa. Então ele sai lá de fora e entra dentro de casa. Jesus manda esta palavra para nós. Deus vai operar através da palavra dentro de casa. Glória a Deus. É um filho, uma filha, o esposo, a esposa, o neto, a neta, o sobrinho, o pai, a mãe. Quantos que estão às vezes numa paralisia emocional, uma paralisia espiritual, uma paralisia, uma frieza tão grande que já não tem forças de ir até Jesus. Já não tem força de, mesmo que ele saiba que tem culto, que tem palavra, que tem oração, que tem testemunho, que Deus abençoe esse servo, aquele outro, a palavra e o dom, mesmo que ele saiba de tudo, mas ele está paralítico, ele não consegue ir até a casa, mas tem amigos em volta dele que leva ele até dentro de casa.
Aleluia. Você consegue agora lembrar de alguém, agora, aí na tua mente. A palavra já vai encerrar, irmãos. Mas você consegue lembrar de alguém aí que você fala: Senhor, eu sinto, Senhor, eu estou provado. Mas eu lembro de alguém agora que está, aleluia, enfraquecido, Senhor, está paralítico. Aleluia. Não tem mais força, nem de orar, nem de cantar, nem de tocar o instrumento guardado. Aleluia. Já não coloca mais nem o véu na cabeça, já não congrega, já faz tempo, já não te sente já faz tempo. Aleluia. Entre o paralítico e Jesus havia uma distância. Aleluia. Jesus dentro de casa já sabia que o paralítico ia até ele através dos amigos. Irmãos, não consigo fugir do assunto da palavra. Aleluia. Se é o filho, se é algum parente, se é algum vizinho, se é algum irmão da tua comum, vai buscar o paralítico e traz para dentro de casa. Tem situações que nós mesmos ficamos paralíticos. Paralíticos na fé, na crença, no sentimento, aquela linguagem que manifestou quando foi selado. Puxa vida, quanto tempo não manifesta mais? Paralisou, secou, enrijeceu, endureceu, não sinto mais. É uma paralisia que não tem como curar, não tem remédio. Não há na medicina alguém que fala assim: ó, a tua paralisia espiritual vai voltar a partir de agora, toma esse medicamento. Não tem. Mas a oração dos amigos, dos parentes, da igreja, do ministério, do povo, aleluia, a oração, a comunhão e a amizade, aleluia, leva até Jesus e a paralisia desaparece. E hoje Deus manda esta palavra, até a você que às vezes diz: Senhor, eu estou aqui dentro, mas é eu que estou. Senhor, é eu que me sinto paralisado, é eu que não tenho mais, não consigo mais me locomover, Senhor. Nem tudo eu acredito mais, nem tudo eu aceito mais, nem tudo eu consigo absorver mais, nem tudo, Senhor, eu concordo. Aleluia, me sinto que eu estou me paralisando aos poucos. Aleluia, alguma fraqueza, alguma frieza, algum incômodo me toma, Senhor, que eu não sinto mais nada. Mas a força desta palavra vai te tocar. E aquilo que estava endurecido, fraco, perdido, vai voltar ao normal. Glória a Deus. Sempre tem os escribas, fariseus, doutores da lei. Quem que é esse daí? Esse pode agora perdoar pecado? Quem que é esse? Eles estavam do lado de Jesus, mas não sentia Jesus. Quantos que falam de Jesus, mas não sentem Jesus, não conhecem Jesus? Eles estavam tudo ali dentro. Podia aguardar, ficar calados, aguardando o efeito daquela palavra que Deus deu para Jesus: perdoados estão os teus pecados. Mas Jesus viu que eles estavam arrazoando entre eles, por certo olhando para eles: quem que é esse daí que está aí, vai falar perdoar pecado? Aí Jesus veio, aleluia, e falou para eles: o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer a esse paralítico: levanta, toma a tua cama e anda? Aí eles caíram em si: nós somos doutores da lei, mas não temos poder de perdoar e nem de fazer ele andar. Mas nós estamos falando com quem tudo pode. Glória a Deus. Glória a Deus. Você não fala com Deus de barro, nem de metal, nem de estátua. Você fala com Deus vivo e poderoso. E as tuas orações estão sendo ouvidas por Deus. Há um decreto pela palavra: eu ouvi a tua oração, e para o próximo ano as paralisias vão desaparecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos passando uma fase difícil, irmãos, na obra de Deus. Quando fala obra de Deus, não é só na instituição, em modo geral. O cristianismo, os cristãos, do modo geral, em todas as denominações, aleluia, não estão percebendo, mas a igreja está entrando numa paralisia espiritual muito grande.
muito grande, um desânimo muito grande, porque a tecnologia avançou de uma tal maneira que ficar aqui dentro 1h30, ficar de joelho 10 minutos, aleluia, e congregar não sei aonde, ler as escrituras durante meia hora, cansa, porque a nossa mente está cheia de tantas informações, de tanto que a tecnologia avançou, aleluia, cresceu, que nos traz um favorecimento muito grande, nos ajuda na nossa vida cotidiana de uma forma maravilhosa, mas isso encheu a nossa memória, a nossa mente, a nossa vida espiritual de tal forma, aleluia, o nosso emocional de tal forma, que aos poucos vamos nos paralisando no sentimento, aleluia, com a presença de Deus, com a virtude de Deus, com glória que saía da nossa boca, já não é mais aquele louvor, já não é mais aquela gratidão, já não é mais aquela oração, já não toca mais igual, já não canta mais igual, já não tende mais igual, já não prega mais igual, porque a paralisia quer tomar o cristianismo em nosso país, mas há uma ordem de Deus por esta palavra: o meu povo não vai paralisar nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Permita a Deus, irmãos, que essa palavra possa nos alcançar com misericórdia, com amor, com dedicação, aleluia, porque acima de tudo não está a porta de emprego, não está a cura do câncer, não está o carro zero, nem a casa nova, nem as viagens para o exterior. A maior obra que devemos considerar para o resto da nossa vida foi o Senhor Jesus no duro madeiro da cruz ter perdoado os nossos pecados. Glória a Deus. Que não foi, aleluia, qualquer um, não achou homem na face da terra que teria poder de perdoar pecados. Irmão, dá um glória a Deus agora, do fundo da tua alma. Estou salvo pela graça, estou salvo em Jesus Cristo. Permita a Deus que as nossas vestes estejam limpas, purificadas, que sejamos vestidos e revestidos da palavra, para que um dia possamos, sem paralisia, sem enfermidades espirituais, possamos um dia entrar no reino da glória de Deus. Ah, Senhor, eu queria buscar outra palavra, Senhor. Eu vim buscar outra coisa, porque eu preciso disso, daquilo outro. É claro que precisamos. Necessitamos de mais. Mas não podemos esquecer da consideração acima de tudo. Às vezes temos a frase que nós falamos no testemunho. O Senhor me traz assim já para encerrar a palavra. E pode perceber que passa desapercebido. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que Ele me oferece, se for firme e fiel a Ele até o fim. E como se fosse uma frase cotidiana nossa. Mas espera aí, perdão dos meus pecados. Se eu for fiel, não pela minha força, porque se depender de mim, nem na igreja eu consigo ir mais, porque sou carne, tenho sentimentos, erros, pecados, fraquezas. Mas se eu for firme na crença, na fé, em Jesus Cristo e na sua palavra, sim, tenho certeza da vida eterna. Glória a Deus. Aí depois entramos nos assuntos e nas obras que Deus fez, como vimos nessa noite, eu mesmo contei. Mas se nós considerarmos acima de tudo, a nossa gratidão é quando levantamos, eu agradeço a Deus, porque no meio de um povo tão numeroso na terra, o Senhor me mostrou a sua graça, me chamou na sua graça, passei pelas águas do batismo, colocou dentro de mim a fé e a crença nele, que através dele e por ele já estou salvo em Cristo Jesus. Irmãos, é a palavra que o Senhor nos traz essa noite, irmãos. Glória a Deus. Cada um dos servos de Deus tem o dom de pregar, o dom de exortar, mas o Senhor me trouxe essa passagem, irmãos. Algumas paralisias hoje não haverá mais a partir de agora, 9 horas. 21 horas, dentro desta casa de oração,
Aleluia. Alguma coisa que nos atormentava, querendo nos tirar o desejo de servir a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio que nos perdoou, o próprio que nos chamou, o próprio que nos justificou, o próprio Jesus que nos predestinou, nos anuncia nesta noite: paralisia, vai embora da igreja agora. Aleluia. Aleluia. O teu glória vai mudar, o hino que você vai tocar vai mudar, o dedilhado do órgão vai mudar, as trevas da tua casa não vai ter mais, a paz vai reinar, até a saúde do corpo vai voltar, a minha glória vai superabundar, a graça vai superabundar. Temos um caminho longo pela frente. O Senhor guardou o servo de Deus desta casa de oração, já estava preparado. Vou contar aqui um segredo. O Senhor me traz de contar aqui, há 2, 3 dias antes que o Senhor recolheu o servo de Deus, ele mandou um áudio para mim. Eu parabenizei ele mandou um áudio e falou assim: filho, ore a Deus para Deus me guardar com uma boa mente, quando ele vir me buscar eu ter uma boa consciência que ele está vindo me buscar. Tenho guardado esse áudio. O Senhor poupou o servo de Deus. E vai poupar ainda alguns aqui. Glória ao nome do Senhor. Mas para a igreja futura, temos um caminho longo pela frente. Muitas coisas ainda vão acontecer, vão aparecer. Muita novidade vai nascer no meio da humanidade. Mas aquele que for fiel na fé, na palavra, em Cristo Jesus, para a sua salvação, o teu nome no livro da vida ninguém vai apagar. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus na oração. Amém.
terça de manhã às 9h30, tem quarta, sexta e domingo. Deus preparando, estaremos de braços abertos para receber os servos de Deus e a querida Irmandade. A paz de Deus, a comunhão do seu Espírito Santo, a virtude e o poder da sua palavra e a fé permaneça para sempre em nossos corações. Amém.